Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje temos atualização. Hoje vamos voltar para a história da arte e vamos falar acerca da arte românica. Hoje falamos acerca de arquitetura. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje vamos atualizar, porque é segunda-feira, e vamos ficar aqui no Criarte com História da Arte. Vamos fazer 2 vídeos acerca da arte românica e hoje vamos ver o primeiro. Vamos falar acerca da arquitetura. Ora, hoje também vamos fazer assim uma pequena introdução à Europa que se estava a viver nestes dias. Nós, quando falamos em arte na Idade Média, normalmente associamos logo à arte gótica, mas atenção que há muito mais do que gótico na Idade Média. Aqui no Criarte temos alguns vídeos acerca de arte da Idade Média, arte cristã, que não é arte gótica. Falámos da arte monástica, falámos da arte bizantina, e hoje vamos falar da arte românica. Ora, a arte românica surge ali próximo do século X. Antes disso havia outro tipo de arte, nomeadamente a arte bizantina. Vocês lembram-se que o Império Romano terminou? No Oriente continuou. Portanto, terminou no Ocidente, no Oriente continuou. No Oriente depois surgiu o Império Bizantino e esse Império Bizantino vai dar origem a uma arte solene, monumental, grandiosa, rica, pormenor, dourados, enfim, de pedras preciosas, uma arte fantástica que é a arte bizantina, uma arte cristã com uma raiz mais oriental. Aqui no Ocidente as coisas não correram assim. Primeiro, o Ocidente estava completamente disperso, não é? Sofreu-se as invasões bárbaras após o fim do Império Romano, os povos do norte da Europa vieram por aí dentro, pela Europa adentro, havia povos a invadir, mas também havia povos que se estavam a estabelecer nos antigos territórios romanos. Temos o exemplo dos francos que vieram do norte da Europa, atacaram a Gália e ficaram ali e acabaram depois por fazer o Império dos Francos, não é? O Império Carolíngio, com o Carlos Magno, mas também haviam mais povos a fixar-se na Europa. Então, nesta fase, os povos estavam a combater, estava-se a definir ainda os espaços de fronteira, não é verdade? E não se pode falar de uma arte homogénea, global em toda a Europa. Porquê? Porque os povos eram diferentes e falavam línguas diferentes. O que havia eram, para o homem da Idade Média, 2 exemplos arquitetónicos. Por um lado o castelo, por outro lado a igreja. Portanto, o castelo não era aquele castelo dos palácios, o castelo luxuoso, não é verdade? Que nós às vezes vamos visitar na Europa do Norte. Não, eram castelos fortificados, eram castelos muralhados, com muralhas, que serviam para quê? Para defender os territórios contra os invasores e também eram difíceis de atacar. Portanto, a ideia de castelo era mais uma ideia de fortificação, era um forte, era para efeitos bélicos da guerra. A igreja, por sua vez, também era assim. Ao longe até se podia confundir um pouco uma igreja com um castelo, portanto eram fortificações. No caso das igrejas era necessário porque os povos bárbaros não eram cristãos e tinham por hábito entrar na igreja, roubar as relíquias sagradas, escravizar os monges, não é? Destruir e incendiar tudo. E estou-vos a falar de incêndios porque essa era outra razão pela qual a arquitetura não era monumental. E também essa a razão pela qual muitas igrejas anteriores ao século X não chegaram até aos dias de hoje, que eram os incêndios. Vocês lembram-se que a igreja foi roubar ou foi beber, não é, influência à basílica, que era uma construção do Império Romano, uma construção civil que depois foi adaptada para os templos cristãos. Ora, a basílica, que era aquela nave central, 2 naves laterais, era uma construção que tinha um teto de madeira. A madeira arde muito. Até vos posso dar o exemplo muito interessante de Umberto Eco, que é aquele autor famosíssimo, fantástico, super erudito. Ele tem uma história muito interessante, que é o Nome da Rosa, que é passada nesta fase da Idade Média, e o Nome da Rosa acaba com um grande incêndio na biblioteca dos monges beneditinos. Vocês sabem que a Igreja, nesta altura, conservava o conhecimento e a Igreja Católica, a Igreja Cristã, é a Igreja do livro, da palavra. Portanto, no final, aquilo arde tudo, a biblioteca lindíssima dos monges beneditinos arde. E perguntaram ao Sr. Humberto Eco porque é que ele fez isso, porque é que ele acabou o livro, não é? Com aquela destruição toda dos livros.
E ele respondeu que na Idade Média tudo arde. É verdade, ardia tudo, incluindo algumas pessoas na fogueira, mas pronto, isso é outra conversa. O que se passa é que chegaram até a nós pouquíssimos exemplos de igrejas anteriores ao século X, exatamente por esta ser construção de madeira. Entretanto, no século X as coisas mudaram-se, as igrejas precisavam de ser mais fortes e precisavam de ser mais numerosas, a igreja estava em plena ascensão. Como é que isto aconteceu? Primeiro, a igreja era a única instituição que estava espalhada um pouco por toda a Europa, na Europa do Norte, na Europa do Sul, na Europa insular. E houve um movimento na igreja de expansão, de cristianizar estes povos bárbaros. Um grande exemplo é os francos. Os francos ocuparam a Gália, e eles, um dos francos, um senhor chamado Clovis I, conseguiu organizar sob seu poder 10 tribos diferentes de francos. Então ele foi considerado o primeiro rei dos francos. Ele era casado com uma princesa que dizem que era muito bela, não é verdade? E ela era cristã. Então, graças à influência da esposa, ele foi cristianizado. Portanto, ele converteu-se à religião cristã. Então o Papa entrou ali num acordo com ele, disse que o tornava, lhe oferecia o império cristão, não é? Para ele comandar, e em troca ele defendia a fé cristã. Portanto, aqui começa uma ligação de poder entre a Igreja e o rei, e os dois ganham com isso. A igreja começa então a expandir-se cada vez mais, há pessoas a converterem-se à fé cristã. Portanto, a igreja tem cada vez mais poder e precisa cada vez mais de espaços para os seus crentes. Portanto, a igreja está realmente em expansão. Como está em expansão numa Europa que é dividida por povos completamente diferentes, com línguas que não têm nada em comum, faz com que todas as igrejas românicas tenham fatores diferentes umas das outras. Uma igreja românica de Lisboa é tão românica quanto uma igreja românica, sei lá, na Alemanha, mas com algumas alterações, estão a perceber? Porque cada povo vai dando assim um jeitinho. No entanto, elas têm traços comuns, por isso é que se chama uma expressão comum, que é a arte românica. Portanto, no século X, eles abandonam esta ideia de basílica, de nave central, com as traves em madeira no teto para não arder, e decidem ir buscar inspiração a um outro monumento, também ele clássico, também ele romano, que é o Panteão. Ora, o Panteão é todo em pedra, tem uma cúpula, não é assim gigante, e é exatamente essa ideia que eles vão buscar. Pegam no arco romano, o arco de volta perfeita, que nós já vimos aqui nos vídeos sobre a arte romana, e decidem abobadar o teto. Portanto, uma coleção de arcos todos enfiadinhos uns nos outros dá uma abóbada. Os tetos passaram a ser assim, passaram a ser de pedra. Toda a igreja românica é feita de pedra e não arde. Não há aqui madeira em lado nenhum. Isto é uma grande inovação. Claro que, para sustentar este peso, não é verdade, tinha que ser paredes muito fortes. Ora, as paredes ficaram mais fortes e então não podiam ter tantas janelas. Ao contrário daquelas igrejas cheias de luz bizantinas, as igrejas românicas são escuras. Era necessário abrir uma janela. Mais uma vez, a solução veio do Panteão. Lembram-se, o Panteão no topo da cúpula tinha um óculo. Ora, aqui o românico vai fazer a mesma coisa, só que vai colocar o óculo na fachada. Em vez de ser no teto, vai ser na fachada. E nós estamos habituadíssimos a ver óculos lindíssimos. Este óculo resolvia então o problema da falta de luz e da circulação de ar. Por fora, a igreja românica é uma igreja robusta, é quase uma fortificação, é quase um castelo. Aqui não havia uma preocupação estética, como há no bizantino, por exemplo. Aqui havia uma preocupação de durabilidade e grande para entrar muita gente, não é verdade? Ali perto do ano 1000, as pessoas na Idade Média achavam que o mundo ia acabar. Estavam cheias de medo. O mundo não acabou. E o que é que acontece? Há uma explosão de fé por parte dos cristãos, porque foi Cristo que os protegeu. Uma forma de agradecer era fazer a peregrinação, era ir a visitar templos e chegar à Terra Santa. Uma coisa que acontecia também é que os peregrinos perturbavam um bocadinho as missas. Portanto, imaginem, vocês estavam lá na missa, na igreja, e entrava um grupo enorme de gente para conhecer a igreja, para ver as relíquias sagradas. Isto faz com que os monges alterem também aqui o interior da própria igreja românica.
nasce um espaço chamado deambulatório. E o que é o deambulatório? O deambulatório é um percurso que o peregrino faz dentro da própria igreja. Vocês lembram-se que eu falei que a igreja é inspirada na planta da basílica, nomeadamente na cruz latina, que é a nave central, e depois temos esta aqui, o outro braço, e eles interceptam-se, ok? Esta interseção chama-se cruzeiro. Ora, os peregrinos iam entrar não nesta nave central, mas na nave lateral, iam fazer toda a nave lateral, iam passar por trás do cruzeiro, que é o sítio onde está o altar, passavam por trás por uma zona que se chama ábside e depois saíam para outra nave. E todo este percurso não perturbava a missa e, mais importante ainda, todo este percurso estava decorado com imagens da vida de Cristo. Porquê? Porque a Igreja é a Bíblia de pedra. Ela preserva dentro de si o conhecimento e é um veículo de educação do cristão. Portanto, a Igreja lá dentro está decorada de forma a contar passagens da Bíblia, a vida de Cristo, não é? Para educar o crente. Isto tornou-se muito popular. A este percurso dá-se o nome de deambulatório. Agora, vai haver uma outra alteração inacreditável das igrejas românicas e é uma alteração que nós vamos depois ver explodir completamente na arte gótica. Só um pequeno à parte. Há uma grande diferença entre uma igreja românica e uma igreja gótica. Muita gente confunde e é normal. Porquê? Porque a maioria das igrejas góticas foram igrejas românicas, só que foram tão alteradas que chegaram ao gótico, ok? No entanto, há uma diferença fundamental que é a seguinte: a igreja gótica, normalmente e por honra, é sempre uma catedral. O que é uma catedral? É a igreja onde está a cátedra, onde está o trono, onde está o bispo. É a sede do bispado. Logo, é uma igreja enorme e é sempre numa cidade, lá na sede do bispado. A igreja românica é diferente e é uma igreja abacial. E o que é uma igreja abacial? É uma igreja que faz parte do mosteiro. Era a igreja onde os monges iam rezar. Ficava ali perto do raio do mosteiro, não é? No raio da ação do mosteiro. Portanto, era uma igreja que normalmente ficava no campo, que era onde estavam os mosteiros. Estão a perceber? Há aqui uma grande diferença, não é? No entanto, as igrejas românicas, algumas foram tão adulteradas, que acabaram por se transformar em góticas. Mas esta é uma grande diferença do românico para o gótico. Isto porque eu quero que vocês percebam, porque agora vamos falar de uma alteração à planta, que é uma origem e uma característica fundamental da arte românica, que depois vai ser muito explorada na arte gótica, que é a torre. Ora, na igreja de cruz latina nós temos o transepto, que é este braço da igreja, e este, que é a nave central. E na zona onde o transepto e a nave central se cruzam, dá-se o nome de cruzeiro. Ora, no cruzeiro vai surgir uma torre. No espaço de interseção entre a nave central e o transepto nasce a torre, ou às vezes uma pequena cúpula. Quando a inspiração da Igreja Ocidental, é a Igreja de cruz latina, nasce uma torre. Quando a origem da Igreja é bizantina, com influências do Oriente, nasce uma cúpula. Estão a ver? Nascem aqui, a partir do século X, as torres de igreja. Até aí não existiam, porque o teto era de madeira, não suportava isto. Portanto, por cima do cruzeiro, que é aquela zona onde está o altar, nasce uma torre a uma elevação. Estamos agora a ver um dos maiores exemplos de arte românica, que é a igreja de Saint-Cernin, que fica em Toulouse, em França, e como podem ver, ela tem realmente uma cruz latina e uma enorme torre por cima do cruzeiro. Vamos agora ver uma outra igreja que é românica e que é uma exceção em muitas regras. Primeiro, é uma catedral. Normalmente as catedrais são góticas, no entanto esta é românica. E é uma catedral que, em vez de uma torre, tem uma cúpula. Porquê? Porque ela fica em Pisa, que fica em Itália, e eu não sei se lembram, quando falámos acerca da arte bizantina, mas parte da Itália foi conquistada pelo Império Bizantino. E aqui temos então uma influência bizantina, que é a cúpula, mas vamos ver, também é uma igreja românica, aliás podemos ver que tem as colunas, que é uma igreja robusta, com poucas janelas, portanto é uma igreja românica. O nome românico
surge exatamente por causa do uso destas colunas, do arco perfeito, deste óculo, portanto, tudo aqui nos remete para a arte romana. No entanto, nesta época, as pessoas não conheciam este tipo de arte como arte românica. O nome surgiu já no século XIX, quando um arqueólogo francês chamado Dumont, ele achou que havia aqui uma conversa entre a arte romana e a arte deste século X até ao século XIV e chamou-lhe então arte românica. Temos aqui a ideia que nos remete ao Arco do Triunfo, que nos remete ao Panteão, que nos remete às colunas gregas. Portanto, temos aqui as ideias que surgiram na época clássica, que entre o século X e ali o século XIII, XIV, vão ser então usadas numa adaptação que é a arte românica. A arte românica tem a sua mais rica expressão na arquitetura. No entanto, na próxima semana vamos ter um outro vídeo em que vamos falar da escultura e também da pintura. Pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, de partilhar e de fazer gosto aos nossos vídeos. Nós encontramos-nos na próxima segunda com mais uma aula sobre a arte românica. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!